Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou mestrando do programa de Processo Civil da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Eu vou falar sobre o Estado em juízo, a prerrogativa do prazo em dobro da fazenda pública e o interesse público. Bem, a fazenda pública ou o Estado em juízo recebe um tratamento diferenciado em relação ao particular, quando ela é parte em um processo judicial. Porque existem diversos dispositivos no Código de Processo que favorecem a atuação da fazenda pública nos litígios de maneira geral. E isso a doutrina chama de prerrogativas da fazenda pública. Dentre essas prerrogativas, nós vamos analisar a do artigo 183 do Código de Processo Civil, que diz que a fazenda pública terá prazos em dobro para todas as suas manifestações processuais. E comumente a doutrina justifica essa prerrogativa do prazo em dobro em razão da burocracia, do déficit estatal e também da defesa do interesse público. E o que a gente se questiona é, será que esses argumentos se sustentam? É essa problemática, então, que a gente vai analisar aqui agora. Partindo para a discussão do tema, o primeiro argumento, então, que a doutrina utiliza para justificar os prazos em dobro da fazenda pública se refere a um excessivo volume de trabalho, às dificuldades estruturais que a advocacia pública enfrenta, a burocracia, a dificuldade de acesso aos fatos, dificuldade de acesso aos elementos da causa, aos dados da causa em geral. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, que geralmente se utiliza, é o de que a fazenda pública defende o interesse público. Então, quando ela está em juízo, aquele processo ali, de maneira... em última análise, o processo ele afetaria toda a sociedade, o que justificaria a supremacia do interesse público sobre o privado. Nós não concordamos com esses argumentos em razão dos seguintes fatos. Hoje nós nos encontramos em um desenvolvimento tecnológico muito grande e a administração pública possui já sistemas integrados entre os seus setores, Então ela pode trocar informações, dados, elementos das demandas em geral, e a administração pública também conta com um corpo qualificado de servidores públicos, que passam por um processo seletivo rigoroso, e inclusive a administração pública já tem teses testadas, que podem colocá-la inclusive em um patamar superior ao do particular. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, inclusive, lembra que as prerrogativas não podem servir apenas a interesses do aparelho estatal, mas sim atender legitimamente ao interesse público. Realmente, se formos utilizar o princípio do interesse público pelo simples fato de a fazenda pública ser parte no processo, nós podemos dar vazão a discursos meramente ideológicos, Então, nós defendemos aqui no nosso trabalho que o interesse público ele depende de uma análise da matéria que está sendo levada a juízo. Essa matéria ela tem que envolver um interesse essencial, um interesse de relevância pública a zelar. Então, nós concluímos nesse trabalho que o prazo em dobro conferido à fazenda pública, ele não se sustenta à luz dos argumentos que são comumente invocados, referente à burocracia, déficit estatal, e nem à luz do interesse público. Porque, como visto, nos encontramos em um avançado momento tecnológico em que a administração pública tem sim condições de ter acesso aos elementos da causa, contando ainda com procuradores qualificados, e também não é pelo simples fato de a fazenda pública ser parte no processo que vai se estar necessariamente defendendo o interesse público. É necessário analisar se há um interesse essencial ou de relevância, um bem de relevância pública a zelar.
Agradeço, muito obrigado.